Oi, gente, o meu nome é Thelma Coentoa e eu moro em Israel há 32 anos. Olá, meu nome é Marcela Costa Santos. Eu vim para a Austrália com meu namorado em fevereiro de 2020. Meu nome é Yoshio Mori, eu tenho 34 anos, eu moro em Sydney, na Austrália. Eu moro aqui já faz 9 anos. Aqui é uma das estações de Sydney, estações de trem de Sydney. Até o último domingo era obrigado a usar máscara, mas agora não está sendo mais obrigado a usar máscara. O comércio está aberto, funcionando, tem as limitações de capacidade, algumas regras, restrições ainda estão em prática, porém estão funcionando. Israel entrou no primeiro lockdown no meio de março, que foram fechados os comércios, as escolas, as pessoas receberam muita propaganda. Nós tivemos aqui para comandar, para andar com máscaras, para ficar a mais de 2 metros de distância um do outro, para não ter aglomeração, não mais de 10 pessoas em lugares públicos, em lugares fechados menos. A polícia começou a dar multa para quem se aglomerava, muita gente, para quem andava sem máscara na rua, para tentar deter os casos de Covid. Foram fechadas as fronteiras, todas as fronteiras de Israel, e a gente começou a ver realmente que os casos começaram a diminuir. Em março, quando a gente mudou de casa, o governo declarou lockdown. E as regras do lockdown era que a gente não podia sair de casa, somente para fazer compra essencial, assim, e para poder fazer atividade física ao ar livre. Se você estivesse na rua por qualquer outro motivo, sem máscara, e provavelmente se você estivesse longe da sua casa, também do lugar onde você morasse, ou você ia preso, ou eles iam te aplicar uma multa muito cara. A Austrália, por ser um país distante, meio que isolado, e sendo uma ilha, então ele não possui fronteiras com outros países, eles decidiram fechar as fronteiras praticamente desde o começo da pandemia. Inicialmente foi com a China, a Itália, alguns países que a pandemia estava um pouco fora de controle, e logo depois eles decidiram fechar as fronteiras internacionais com todos os países. Então os aeroportos foram fechados, limitou a quantidade de pessoas para entrar aqui. Em abril e maio, aqui os números de casos diminuíram, a gente achou que já estava conseguindo superar essa crise do Covid. A vida começou a voltar mais ou menos ao normal, mas vamos dizer assim, à sombra do Covid, quando a gente tinha as restrições que não mudaram nunca, e o tempo inteiro propagandas na televisão, no rádio, nas ruas, nos outdoors, em todos os lugares, para andar de máscara, para manter distância, para lavar as mãos, para usar álcool gel. Então a gente ficou de lockdown de 2 a 3 meses, na verdade acho que eram 2 meses. Aí as coisas foram abrindo aos poucos, mas tudo com máscara, álcool gel em todos os lugares. Então, depois desse lockdown, a vida foi voltando ao normal, e a cada mês o governo aqui de New South Wales, ele falava, agora pode isso, agora você pode ter 5 pessoas na sua casa, agora você pode fazer uma reunião de pessoas até 10 pessoas. Em junho, continuamos a abrir, já começaram a abrir também um pouco de festas, os hotéis começaram a abrir um pouco de turismo, começou a abrir, e aí também a gente começou a ver que o número de doentes estava aumentando, e desde então nós tivemos mais 2 lockdowns, um em setembro e um em dezembro, mas eles foram piores do que o primeiro, porque primeiro que para o pessoal já ficou muito difícil de ficar isolado, de não poder andar muito fora de casa, fazer esporte só perto de casa, não poder aglomerar, não poder trabalhar, crianças em casa. Começou a ficar uma situação muito difícil, e a situação financeira também começou a ficar muito grave no país, principalmente para essas pessoas que são pequenos empresários, que não tinham como trazer dinheiro para casa. Aí, no meio do ano, em Melbourne, eles tiveram que fazer outro lockdown porque teve uma segunda onda.
Então, foi bem pontual aqui na Austrália, dependendo do estado que você estava. Quanto mais no interior você estava, menos medidas tinha e eram bem menos restrições. Então, teve gente que teve uma vida praticamente normal, praticamente não ficou de lockdown. Mas aqui em Sydney teve esse primeiro. Em Melbourne teve a segunda onda no meio do ano, então eles terminaram o lockdown, estava começando a afrouxar as medidas, e aí eles tiveram outro. Durante o tempo inteiro continuaram as propagandas para o uso de máscara, isso continua até hoje, não mudou, já virou assim normal e todo mundo anda desse jeito mesmo. Depois, mesmo fazendo todo o possível, o número de casos cresceu, mas ainda assim nós conseguimos superar os casos críticos e não tivemos problemas com os hospitais, não ficou superlotado os leitos das pessoas que precisavam dos aparelhos respiratórios, deu tudo certo, ficou tudo sob controle. Aí, mais para o final do ano, quando foram tendo mais os feriados e foi chegando o verão, eles colocaram novas restrições durante o Natal e o Ano Novo. Então, você também não podia ter várias pessoas, né, digamos assim, celebrar o Natal com a família inteira. E porque também voltou um pouco o número de casos, então a segunda onda aqui de Sydney foi mais ou menos no final do ano. Mas aí logo depois, no verão, já não tinha mais, né, as coisas foram liberando, então cada vez, as academias, a gente podia voltar aí, e mesmo bares, fazer as coisas normais aqui, né, da rotina das pessoas. Escola aqui ficou bem liberado. Devido à Austrália estar nessa situação controlada com relação ao vírus, então o pessoal que ainda não está tão preocupado em tomar a vacina agora, sim, ou quanto antes, pois como nós estamos podendo circular por aí e até mesmo viajar dentro do estado e tudo mais, e quando as fronteiras haviam sido abertas entre os estados aqui, muitas pessoas começaram a viajar para os outros estados. Então, a preocupação aqui interna com relação à vacina, para se tomar a vacina, ainda não é tanta. E aí a vida tá bem normal desde então. Eu acho que aqui foi bem diferente de outros lugares no mundo, apesar de que a gente continua seguindo as medidas, as restrições. A gente não ouve falar mais, a gente já está vivendo sem Covid, digamos assim. Então, eu acho que o governo aqui, eles sempre se preocuparam, né, com a saúde da população. Eu acho que foi isso, eu acho que eles conseguiram lidar muito bem com isso, mas é claro que eles aplicaram medidas severas. Então, digamos assim, encorajo a população a realmente ficar em casa. É um alívio estar aqui, né? Estar num país onde as coisas estão funcionando e vivendo de uma certa forma quase normal, mas ao mesmo tempo temos aquela preocupação de pensar em familiares e amigos que estão vivendo em outros lugares que a situação não está nada boa ainda, ou não está controlada de uma certa forma. E hoje nós estamos vendo o fruto dessa vacinação, os números estão baixando, já estão abrindo muito mais, os comércios aqui, já está tendo um pouco de shows, ainda com restrições, menos gente dentro dos lugares, máscaras, distância e tudo como eu falei antes, e já estamos começando a sair, já estamos começando a ver outras coisas, e os números ainda continuam baixando. Eu espero que os números continuem a diminuir, eu espero que os outros países também consigam vacinar os habitantes e que seja a solução dessa crise que todo mundo está passando, e espero que a gente consiga passar isso muito rápido.